Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Salmos 34, no versículo 4, 5 e o 6, que vai dizer assim: Busquei ao Senhor e Ele me escutou, e me livrou de todos os meus temores. Os que olharam para Ele foram iluminados, e seus rostos não foram envergonhados. Então aqui, irmãos, Davi, ele faz uma oração pedindo a proteção de Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, o que o Senhor traz para nós? Ele diz assim, ó, aleluia, Jesus. Engrandecei, louvai ao Senhor, se humilhai na presença dele de todo o coração, aleluia, Jesus. Buscai ao Senhor, aleluia, Jesus, na sua santidade. Porque Ele ama um coração, aleluia, quebrantado na presença dEle, aleluia, Jesus. Pai querido, Pai da glória. E o Senhor diz assim, ó, que aquele que busca Ele de todo o coração, aleluia, Jesus, nas suas aflições, aleluia, Jesus. O Senhor, Ele não vai nos deixar confundidos nas nossas angústias, nos nossos temores, coisas que se levantam contra a vida da gente, coisas que até a gente nem sabe, aleluia, Jesus. Mas a gente sendo servo, Deus é tão fiel que Ele mostra pra gente. Ele mostra, Ele pode te falar, Ele pode te mostrar em sonhos, Ele pode levantar um profeta, aleluia, Jesus, para dizer que Deus está dando livramento naquela situação. Aleluia, Jesus. Mas assim, irmãos, quando Deus fala que está dando livramento, aleluia, Jesus, é para a gente cruzar os braços e não fazer nada? Não, irmãos, não é assim não. Se Deus fala, aleluia, Jesus, que está vendo alguma situação, aleluia, Jesus, na tua vida, seja no teu casamento, seja na tua saúde, seja, aleluia, Jesus, na área financeira, seja com o marido, seja com os filhos, tem que já levantar, aleluia, Jesus, com oração, já tem que levantar com jejum, já tem que ler o Salmo 34, aleluia, Jesus, meu Deus, já levanta, já glorificando o Senhor, aí você vai para a oração, você chora, você quebrando o teu coração, você pede misericórdia, aleluia, Jesus, Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou, eu sei que o Senhor não vai me desamparar nessa situação, aleluia, Jesus. Então é assim, irmão, a gente tem que buscar o Senhor de todo o coração, aleluia, Jesus, porque os dele serão iluminados e não passarão vergonha, aleluia, Jesus. Porque daí muitos vão dizer assim, mas aqueles ali não se diziam que eram cristão, como é que o casamento acabou? Aleluia, Jesus. Não, você não será envergonhado, aleluia, Jesus. Porque maior é o Senhor que está contigo hoje, falando com você, aleluia, Jesus. Quando o Senhor fala, você, aleluia, Jesus, que é servo, você já vai se levantar em jejum e oração, aleluia, Jesus. Quando o Senhor mostra em sonho, Ele dá o sonho e Ele acorda. Aí você já se levanta, já começa a orar, já começa a repreender, já começa a desfazer os laços do inimigo, aleluia, Jesus, contra o teu casamento, aleluia, Jesus, contra a vida, aleluia, Jesus, da tua família. Isso sim que nós temos que fazer, irmão. Nós temos que clamar a misericórdia do Senhor, glorificar o santo nome dEle com louvores que são de adoração, aleluia, Jesus. Pai querido, Pai da glória, porque fiel o Senhor, irmãos, porque se até aqui, aleluia, Jesus, o inimigo se levantou contra a minha vida, contra a tua vida, aleluia, Jesus, e ele caiu por terra, ele vai continuar caindo sim, aleluia, Jesus, não vai ser qualquer armadilha, aleluia, Jesus, que ele vai conseguir, porque maior é o Senhor que está comigo, que está com você, aleluia, Jesus, o inimigo ele pode se levantar, mas aleluia, Jesus, o Senhor ele dá discernimento para os dele, para repreender as armadilhas do inimigo, os projetos do inimigo. Tá aí uma coisa que eu sempre venho fazendo, irmão, nas minhas orações, orando, desfazendo os projetos de Satanás contra a minha vida, contra a minha família, aleluia, Jesus.
porque ele fica maquinando armadilhas, projetos e situações, aleluia, Jesus, para tentar destruir nosso casamento, mas maior é o Senhor que constituiu o meu casamento, aleluia, o casamento de vocês, aleluia, Jesus, porque o Senhor confirmou, aleluia, Jesus, e não vai ser o homem que vai separar, aleluia, Jesus, porque a gente entra em oração, aleluia, Jesus. Aquele que está firmado no Senhor, aleluia, Jesus, ele nunca vai ficar confundido, ele nunca vai ser envergonhado, ele vai passar por aflições, aleluia, Jesus, mas ele vai perante a Deus, ele vai chorar, ele vai glorificar o nome do Senhor, aleluia, Jesus, com oração, jejum, lágrimas, clamor, pedindo misericórdia, aleluia, Jesus, e o Senhor vem com o anjo dele, aleluia, Jesus, e vai passando a espada e vai desfazendo, aleluia, Jesus, porque o Senhor vai dizer aqui no versículo 7, ele diz assim, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os defende, aleluia, Jesus. É isso que o Senhor faz. Aquele que tem temor ao Senhor, aquele que obedece ao Senhor, aleluia, Jesus. Pai querido, Pai da glória, Ele guarda, aleluia, Jesus, o nosso casamento, até aqueles mesmo que não tem muito temor, aqueles até que nem estão obedecendo, mesmo assim o Senhor, Ele guarda, porque Ele sabe que você vai obedecer lá na frente, Ele sabe que, aleluia, Jesus, você precisa passar por um processo, aleluia, Jesus, mas depois desse processo você vai servir o Senhor verdadeiramente, aleluia, Jesus, você vai obedecer à vontade dEle, aleluia, Jesus, mas se você, aleluia, Jesus, ouvir a voz do Senhor aqui agora e começar a ler a palavra, aleluia, Jesus, começar a buscar o Senhor nas madrugadas, às 3 da tarde, às 3 da manhã, ou seja, qualquer horário da madrugada, aleluia, Jesus, se levantar pelo menos com 3 horas de jejum, Senhor, Ele não vai permitir, aleluia, Jesus, nada de mal na sua vida. Aquele que está caído, ele vai se levantar, aleluia, Jesus, porque fiel é o Senhor que está conosco. O Senhor nos guarda, nos protege, aleluia, nos livra toda a nossa casa, porque eu, aleluia, e a minha família serviremos ao Senhor. Assim como Josué falou, eu e minha família serviremos ao Senhor. Então declara na tua casa, aleluia, Jesus, eu e minha família serviremos ao Senhor. Aqueles que estão afastados da presença de Deus, eu e meu filho que está afastado, o meu marido que está afastado, a minha esposa que está afastada, nós serviremos ao Senhor, vai declarando, porque palavra tem poder. Não diga assim, não, aquele não tem jeito mais, aquele lá eu oro e não se conserta, não, irmãos. Palavra tem poder, aleluia, Jesus, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia, porque palavra tem poder, declara palavra, ali, vitória para a tua casa, aleluia, Jesus, e você terá a vitória, por mais que a vitória pareça que vai demorar para vir, mas declare essa vitória na sua vida, amém, irmãos? Então o Senhor, Ele dá essa direção hoje para mim e para você, aleluia, Jesus, que está ouvindo essa palavra. E fiel o Senhor na minha vida e na sua vida, aleluia, Jesus. Apenas obedeça à vontade do Senhor. Tudo que Ele falou contigo hoje, aleluia, siga a instrução do Senhor e grande será o livramento que Deus dará na sua família, na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.